Olá, pessoal. Damos continuidade agora no exame físico do abdômen. Aprendemos comumente que, mais tradicionalmente, o padrão é, ao fazermos o exame físico, começarmos com a inspeção, passamos para a palpação, percussão e, por último, a ausculta. Entretanto, em relação ao exame físico abdominal, temos que ter um cuidado. Por quê? Muitas vezes o paciente ele pode se apresentar com uma doença em que um dos sinais clínicos serão os ruídos hidroaéreos diminuídos, que a gente vai ver qual é a interpretação disso. Caso você faça a palpação ou mesmo a percussão antes da ausculta, o que é que essa palpação pode acarretar? Ela pode estimular o peristaltismo, que é os movimentos intestinais, e isso encobrir a hipoatividade dos ruídos. Por exemplo, o paciente tem os ruídos hidroaéreos diminuídos e você ia levar em consideração esse sinal para sua hipótese diagnóstica. Por algum motivo, você faz a palpação antes da ausculta, você estimula os ruídos hidroaéreos que ficam aumentados temporariamente e você perde a noção desse sinal clínico. Portanto, pode levar ao falso diagnóstico ou muitas vezes aos enganos. Isso é muito comum de acontecer, principalmente nas primeiras vezes em que a gente vai executar o exame físico. Pelo padrão de ter no exame respiratório, no cardíaco, a gente fazer por último a ausculta, intuitivamente a gente também deixa a ausculta por último no exame físico abdominal. Portanto, chama a atenção, tomem cuidado com isso. Beleza, o que é que temos de semiotécnica na ausculta do abdômen? A gente vai utilizar o diafragma do estetoscópio, porque o principal achado são os ruídos hidroaéreos e eles têm um tom um pouco mais agudo, então o diafragma é que faz a ausculta melhor dos sons agudos. A gente vai auscultar cada região do abdômen e existem diversas maneiras da gente dividir as regiões do abdômen, tanto em 4 quadrantes, como mostra essa figura. Esse outro autor já divide em 9 quadrantes. Não é uma regra rígida. Você pode fazer uma exploração de todo o abdômen da forma como achar melhor. Agora, para você, por exemplo, localizar, você fazer a descrição do exame físico, eu recomendo utilizar a divisão em 9 quadrantes, porque fica algo mais específico daquela região onde foi encontrado o achado. Então, a gente vai auscultar todas as regiões do abdômen, o importante é isso, auscultar todas as regiões, não importa se você começou no hipocôndrio direito e terminou na fossa ilíaca esquerda, ou se você começou em hipogástrio e terminou no hipocôndrio esquerdo. Isso não importa a ordem, o importante é fazer a pesquisa em todas as regiões do abdômen. E lembre, o erro muito comum é o estudante, a gente vai fazer a ausculta do abdômen e a gente só dá foco ao trato gastrointestinal. E isso é uma coisa errada, pode levar a muitos erros. Sempre temos que ficar atento que não basta apenas pesquisar os ruídos hidroaéreos. Temos que fazer também, na mesma ausculta do abdômen, a gente tem que avaliar um pouco a vasculatura que está naquela região, como, por exemplo, a aorta, a artéria ilíaca, as artérias renais. Então, a gente tem que ir atrás de sopros, que são aqueles ruídos acarretados por exemplo, uma estenose arterial. A gente também tem que ir atrás de atritos hepático, atrito esplênico. A gente tem que ter esse roteiro, esses parâmetros, esses critérios para ir em busca, porque só vai encontrar um achado se você estiver procurando por ele. Se você auscultar a região do abdômen com foco apenas nos ruídos hidroaéreos, você pode deixar passar um sopro de artéria renal, que muitas vezes, por exemplo, é uma causa de hipertensão arterial sistêmica que pode ser revertida. Você pode conduzir aquele paciente para uma cirurgia de vascular e você pode tratar, você pode curar aquela causa de hipertensão só porque você estava atento no exame físico abdominal e você auscultou uma região de um sopro. Então, essas são as principais áreas, principalmente de ausculta, para pesquisar sopros. A gente vai ver um pouco na topografia de artéria aorta, topografia de artérias renais, topografia de artérias ilíacas. A gente vai fazer essa escuta, chama a atenção. Segundo conceito muito importante,
além de antecipar a ausculta no exame abdominal, sempre faça a ausculta de sopros e atritos. Beleza, então quais são os achados que a gente vai atrás na ausculta? Primeiramente, ruídos hidroaéreos. Eles ocorrem da movimentação intestinal dos gases e dos líquidos, é o intestino fazendo peristaltismo, e aquele peristaltismo acarreta essa movimentação desse conteúdo, e isso acarreta o surgimento de um som, que são os ruídos hidroaéreos. Geralmente ele ocorre a cada 5 a 10 segundos, mas isso é muito variado. A frequência estimada pode acarretar, alguns autores dizem que ocorre 5 a 34 ruídos por minuto. Isso seria uma tendência de normalidade, mas que pode variar para um indivíduo com indivíduo, mesmo aqueles sem patologias gastrointestinais. Tem o timbre, portanto, um pouco mais agudo, por isso que é melhor auscultado com o diafragma. Você não precisa fazer muita pressão com o estetoscópio, com o diafragma na parede abdominal. O simples fato de colocar com a leve pressão apenas para não acarretar ruídos com o dedo, isso já é capaz de demonstrar, de captar os ruídos hidroaéreos. Portanto, depende da localização, tem uma localização variável e o seu aparecimento é imprevisível. Por quê? Além de depender quando foi a última refeição desse paciente, o que foi que ele comeu nessa última refeição, o intestino ele tem uma movimentação, ora mais intensa, ora menos intensa, ora mais a nível de intestino delgado, ora mais a nível de intestino grosso. Ora, é o estômago que está fazendo essa movimentação. Então, veja, é algo muito imprevisível e de localização variável. Isso você tem que ter cuidado, porque você tem que fazer a ausculta de todas as regiões do abdômen para encontrar esse ruído hidroaéreo. Agora, preste atenção, como seria uma representação de um ruído hidroaéreo? Veja que ele não é contínuo, ele aumenta um pouco de tonalidade, tem um timbre muito agudo, e se você fazer uma mentalização, parece aquela víscera mesmo se contorcendo do peristaltismo, para dar continuidade ao fluxo intestinal. Veja de novo. Quais são as possíveis alterações dos ruídos hidroaéreos? Temos o som normal, em que ele tem aquela tonalidade frequente, ele aparece com uma certa frequência. Eles podem estar aumentados, onde você, no primeiro ponto de localização de ausculta, você já consegue identificar os ruídos hidroaéreos. E isso pode ser um sinal que ele está aumentado, mas claro, depende um pouco aqui da prática. Você tem que auscultar alguns exames físicos, você tem que fazer alguns exames físicos para criar um padrão. Além de, mas entretanto, o padrão ainda pode ser muito variado de pessoa para pessoa. E eles podem estar diminuídos ou ausentes. Quando eles podem estar aumentados, a gente vai chamar, por exemplo, de borborigmos, e que representam um caráter metálico. Se refere ao peristaltismo de luta. Qual é a interpretação desse achado? Bom, o intestino delgado ele pode estar sendo irritado e, com isso, ele tenta eliminar aquele processo, aquela toxina irritativa, por exemplo. Então, ele vai aumentar o seu peristaltismo e isso vai acarretar o aumento dos ruídos hidroaéreos, como na diarreia, para tentar eliminar aquele conteúdo que está irritando a víscera. Ou então, na oclusão intestinal. Como é isso? Vamos supor que ocorre uma obstrução intestinal no meio do intestino delgado. Toda aquela região, antes daquela obstrução, vai tentar vencer aquela obstrução. Então, digamos que aquela região anterior, tentando vencer aquela obstrução, aumenta o peristaltismo e vai acarretar o aumento dos ruídos hidroaéreos. Por isso que diz que é um peristaltismo de luta, para tentar vencer a obstrução. Ou então, os ruídos hidroaéreos podem estar diminuídos ou ausentes. Qual a situação mais comum? É o ilho paralítico, o próprio nome diz. Por algum motivo, seja metabólico, por uma alteração hidroeletrolítica, no pós-cirúrgico do paciente é muito comum ocorrer um ilho paralítico, ou então por alguma obstrução intestinal já de longa data, ocorre uma paralisação do ilho.
e isso acarreta a diminuição ou mesmo a ausência dos ruídos hidroaéreos. Portanto, o primeiro achado que vamos atrás na ausculta do abdômen são os ruídos hidroaéreos. Temos que ter uma noção da sua normalidade e quais as suas interpretações quando estão aumentados ou diminuídos. Sopros. Preste atenção, não esqueça de procurar esse achado. O que são sopros? A gente falou bastante sobre os sopros lá na região do coração, que ocorrem em mecanismos diferentes, como aumento do fluxo, ou então uma estenose vascular, uma estenose da válvula cardíaca. No caso aqui, especificamente no exame físico do abdômen, que não temos que dar um foco somente para o trato gastrointestinal. Se estamos avaliando o abdômen, a gente vai avaliar o abdômen como um todo, porque a gente não pode deixar passar um achado ali só porque ele não está relacionado ao trato gastrointestinal. Os sopros ocorrem em relação ao exame físico abdominal por estenose vasculares, podem ocorrer por tumores e fístulas. O que é o comum? Ora, 1 a cada 4 pacientes podem ter sopros abdominais. E desses sopros, existem os sopros que são de origem benigna, onde normalmente ocorre por uma posição do tronco celíaco. Lembre lá, a posição do tronco celíaco, ele tem uma angulação para baixo, e essa modificação do fluxo sanguíneo pode acarretar um sopro. Onde é que esse sopro, quando ele é de forma benigna, onde é que ele é auscultado? Ele é mais auscultado nessa região de hipogástrio, e ele tem a tendência de ser um sopro mais relacionado à sístole. Vamos lá, você está fazendo a ausculta abdominal, fez a região, auscultou todas as regiões para encontrar os ruídos hidroaéreos. Agora você vai nessas localizações, como região epigástrica, na região dos retos abdominais, na região lateral, na borda lateral dos retos, para encontrar a topografia dessas artérias, e você vai tentar identificar sopro. Caso você encontre um sopro, você tem que ter aquela diferenciação. É um sopro sistólico, um sopro diastólico ou um sopro contínuo. Então você palpa a artéria radial daquele paciente e observa, bom, esse sopro ele está acontecendo ao mesmo tempo em que eu sinto a artéria radial. Ora, portanto, é um sopro sistólico. E essa é a característica do sopro benigno na ausculta abdominal, mais em região epigástrica, com um sopro predominantemente sistólico. Portanto, na topografia das artérias aorta, com a eminência do tronco celíaco, nas artérias renais, que ocorrem aqui na borda lateral do reto abdominal, nessa região supra-umbilical, nas artérias ilíacas aqui próximo à região umbilical, também na borda lateral do reto abdominal, nas artérias femorais, todos são sítios de prováveis estenoses vasculares. Portanto, você vai caracterizar o sopro em sistólico, diastólico ou mesmo contínuo, quando ele ocorre na sístole e na diástole, e vai ficar atento no sopro sistólico audível entre o processo tifoide e o umbigo, porque nessa região, devido à região do tronco celíaco, a anatomia, a angulação do tronco celíaco pode acarretar um sopro benigno. E veja a importância disso, trazendo um pouco do exame físico baseado em evidência. A gente tem aqui alguns estudos que fizeram estudos com esses achados e veja, qualquer tipo de sopro abdominal, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade, a especificidade muito alta para identificar hipertensão renovascular. O que seria isso? As artérias renais, elas estão com algum grau de estenose, chega menos sangue no rim, e o rim, como um mecanismo de defesa, ele vai identificar aquilo como uma hipovolemia, por exemplo, e ele vai gerar mecanismos de aumentar a pressão para que ocorra uma melhor perfusão renal. Então, a estenose renal bilateral das duas artérias renais são uma causa de hipertensão arterial sistêmica secundária a esse tipo de estenose. Por isso, se você tem uma especificidade muito grande para esse achado, você tem que fazer a pesquisa desse achado. Se ele tem uma alta especificidade, quando você encontrar esse achado, ele vai falar muito a favor dessa doença.
E veja a importância de você caracterizar o sopro, atrás sempre das características semiológicas. Se você encontrar um sopro abdominal que ele for sistólico e diastólico, portanto contínuo, ele detecta a hipertensão renovascular, a estenose bilateral das artérias renais, com a especificidade de 99%. Ele tem um likelihood ratio que ele se considera como um sinal patognomônico. Por quê? Porque o likelihood ratio, ele diz o quanto aumenta a probabilidade daquele diagnóstico quando o sinal está presente. Então, observe, detectou um sopro cisto-diastólico na região abdominal e o paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica, você é capaz de curar o paciente nessas situações, fazendo um mero exame físico abdominal por meio da ausculta, onde você, como um aluno mais eficaz, não faz o exame somente com foco no trato gastrointestinal. Portanto, eu chamo a atenção mais uma vez, porque sempre eu vejo o pessoal deixando de pesquisar esse achado, deixando passar, consequentemente, esse achado em muitos pacientes, seja o achado benigno ou, nesse caso, indicativo de uma doença. Portanto, se você encontrar um sopro sistólico e diastólico abdominal, a probabilidade é muito maior do que 90% de você estar diante de uma estenose bilateral das artérias renais, uma causa de hipertensão arterial sistêmica. Um achado interessante de um sopro, não um sopro arterial, mas um sopro venoso, é o sopro de Courvalier-Baumgarten. Ora, naqueles pacientes que têm hipertensão portal, aquela pressão aumentada no sistema porta faz com que o sangue se desvie por sistemas colaterais. São os shunts portosistêmicos, desvios de sangue venoso do sistema porta para o sistema sanguíneo sistêmico, como a veia cava superior e a veia cava inferior. Nessas situações de circulação colateral, a gente vai encontrar um tipo de circulação específica, que é o tipo de circulação colateral do tipo porta, onde ocorre um fluxo sanguíneo tanto superiormente, atrás da veia cava superior, quanto inferiormente, em busca da veia cava inferior. E esse achado de circulação colateral do tipo porta, onde ocorre essa conformação radial do umbigo para a periferia, a gente chama de um sinal, que é o sinal da cabeça de medusa. É um tipo de circulação colateral específica que fala a favor do diagnóstico de hipertensão portal, um diagnóstico sindrômico. Quando a gente ausculta a região desse sistema de colateral, a gente pode ter o sopro de Courvalier-Baumgarten, um sopro venoso auscultado na região periumbilical. E isso fala a favor também do diagnóstico sindrômico de hipertensão portal, um sopro venoso auscultado na presença de circulação colateral do tipo porta. E por último, um achado um pouco mais raro, mais difícil de ser auscultado, mas que você tem que ter em mente a possibilidade de encontrar esse achado. Veja, o conhecimento ele não ocupa espaço. Então você tem que dar atenção por ruído hidroaéreo, sem dúvida, pela sua importância, mas você também tem que ir atrás dos sopros e do atritos. Por quê? Uma hora, se você encontra esse achado, você é capaz de dar o diagnóstico com uma certeza muito maior. E o que é o atrito hepático? Lembra, o atrito pericárdico lá na ausculta cardiovascular, ou então o atrito pleural lá na ausculta do pulmão, eles falam a favor do espessamento da pleura ou do pericárdio por uma inflamação. Da mesma forma aqui, o atrito hepático ele ocorre numa inflamação da cápsula de Gleason, que é a camada que reveste o fígado, ou então chega ao peritônio. E ele ocorre em processos inflamatórios ou neoplásicos e vai acarretar um ruído muito típico, como o atritar do couro lá no atrito pleural. Então temos que ter noção, uma vez em um minuto você assistir essa aula, você aumentou seu repertório de achados no exame físico abdominal. Portanto, se você está fazendo a ausculta do abdômen, você não vai ficar de olho somente no trato gastrointestinal. Você vai auscultar também sopros, ruídos hidroaéreos e os atritos, que podem ocorrer tanto o atrito hepático quanto o atrito esplênico. Portanto, para finalizar,
Você vai auscultar todas as regiões do abdômen, não importa a ordem e nem a divisão dos quadrantes, isso de acordo com cada examinador, mas você nessa ausculta vai atrás dos ruídos hidroaéreos, sopros e atritos. Assim você faz uma ausculta completa e capaz de identificar todos os achados que são disponibilizados naqueles exames. Bom, pessoal, uma aula mais curta, mas de importância fundamental no exame físico abdominal. Até a próxima!